Se ele não for com minha cara, deixa ele lá. Hoje a igreja adotou até também uma palavrinha, né? Eu tenho um ranço de tal pessoa. A Bíblia e o próprio Cristo nos ensina a ser diferente. O amor de Deus, ele é constante. Nós somos inconstantes. Um dia nós amamos de uma maneira intensa o nosso Deus e queremos abandonar tudo por esse amor. Mas no dia seguinte nós não queremos abandonar nada. Isso revela a nossa inconstância, a nossa incoerência, as nossas fragilidades e que nós somos seres humanos e precisamos nos arrepender dia após dia. O amor de Deus, ele é autossustentador, ele por si só se sustenta. Ele não precisa que ninguém faça algo para que ele venha se manter aquecido. Pelo contrário, o amor de Deus, ele é constante. Porque outrora nós vivíamos como ovelhas desgarradas, mas o próprio Deus, a Bíblia fala que ele nos amou primeiro. Ele nos chamou primeiro. E veja aqui que o próprio amor andou sobre a terra, porque o próprio amor era o Cristo revelado. O segundo ponto da santidade é a obediência. E a obediência, ela vem da palavra de Deus e se relacionar com a palavra. João 8,51, ele diz assim: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Essa morte aqui é a morte espiritual. Pode ser a morte física, pode, mas ele está atribuindo a morte espiritual à eternidade. Porque nós queremos e servimos ao Senhor, porque nós queremos ser salvos. E talvez a nossa forma de servir a Deus esteja errada. Nós não devemos servir a Deus porque queremos ser salvos. Nós devemos servir a Deus porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o céu sem Jesus é nada. É rua de ouro que perece, como diz a palavra aqui, que o ouro é provado e ele perece. Ele é destruído. As ruas de cristal, as lunas de cristal. O próprio Deus é a eternidade. A eternidade não está nele, ele é a eternidade. O nosso Deus, ele é atemporal. Foi lido aqui, a Rosana leu, que o nosso Deus, ele não se encaixa no tempo. O tempo se encaixa nele, mas ele não se encaixa no tempo, porque ele é atemporal. O nosso Deus, ele busca uma igreja que ama a ele acima de todas as coisas. Porque vai chegar naquele grande dia, ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque você não quis conhecer o Senhor, você quis que ele fizesse uma barganha contigo. Olha, eu vou te servir, em troca você me dá salvação. Mas com Cristo é diferente. Ou você ama a Deus sobre todas as coisas, ou tudo que nós fazemos aqui, nada se vale. Nós vamos correr e correr, vamos fazer e fazer, e no fim vamos chegar naquele grande dia e ele falar: eu não te conheço, você não teve um relacionamento comigo. A palavra dele é o próprio Cristo. Como é que diz? Como é que eu posso provar isso? A Bíblia fala em João capítulo 1 que o verbo, no princípio o verbo era Deus e o verbo andava com Deus. Esse mesmo verbo, a Bíblia vai falar que o livro de João, quando ele foi escrito, ele faz uma comparação com o livro de Gênesis. No princípio Deus fez todas as coisas, fez os céus e a terra. Essa comparação é justamente fazendo a comparação do princípio de todas as coisas, da existência de todas as coisas. E a Bíblia vai falar que Deus fala: haja. E o verbo de Deus que foi encarnado é o próprio Cristo. Então a ação de Deus, quando Cristo fala haja, quando Deus fala haja todas as coisas, ele está lançando Cristo sobre todas as coisas. Em Colossenses vai falar que tudo foi feito por ele, por intermédio dele, para ele. Todas as coisas foram feitas para ele. Então o verbo de Deus é o próprio Cristo. E por que nós devemos amar a Deus? Porque Deus nos amou primeiro e ele nos deu tudo. E o tudo de Deus era o seu Filho, Jesus Cristo. Nós não merecíamos, mas ele nos amou primeiro a ponto de se entregar na cruz do Calvário. Tem outro ponto aqui que nós erramos muito. Nós achamos que o Evangelho ele começa e termina na cruz, mas ele não começa e termina na cruz.